Vamos aprender a fazer esse casaquinho. Essa é as costas do casaquinho. Serve de 0 a 3 meses. Vamos começar pela manguinha. Então, são 50 agulhas no total, 25 do lado direito e 25 do lado esquerdo. Eu coloquei na regulagem 7. A gente vai fazer as laçadinhas, que é em formato de Ezinho. Vou passar o carrinho. Nas 7 primeiras vezes, eu costumo puxar as agulhas para frente, para não correr o risco dos pontos caírem. Aí depois eu coloco os pesos. Então, por enquanto, a gente vai fazer 7 carreiras puxando para frente. Depois que eu já fiz as 7 carreiras puxando para frente, eu vou fazer 9 aqui no total. Eu já coloquei os pezinhos. 8, 9. Agora, a gente vai fazer um detalhe aqui. Então, vai ficar 2 na agulha. A terceira, eu coloco na segunda agulha. Novamente, 2 na agulha. A terceira, eu coloco na segunda. 2 agulhas. A terceira, eu coloco na segunda agulha. Vou fazer isso até o final. Agora que eu fiz isso, eu vou colocar todas as agulhas para frente, inclusive aquelas que ficaram vazias, todas para frente. Está na regulagem 7, eu vou trocar para 10. Vou passar uma carreira na 10, que ficou esse detalhe aqui. Eu vou voltar para a carreira 7. Vou fazer 10 carreiras no total. 1, 2, 3. Eu vou dobrar a barrinha. Levantei as linguetinhas para não atrapalhar. Então, essa agulha que tem 2 pontas. Então, a gente vai dobrar, ó. Pega 2, vai colocando lá atrás. 2. Vai colocando lá atrás, até o fim. Agora, a gente vai usar a cartela. Essa é a cartela, conhecida como ponto pipoca ou ponto conchinha. A cartela está travada na bolinha. Está no NL. Eu vou colocar no cassê. Vou apertar esses 2 últimos botões para dentro. Eu vou passar o carrinho. Formou os pontos da cartela. Lá onde eu tinha colocado na bolinha, eu vou tirar da bolinha e vou colocar para trás. Aqui, ó, a cartela está na bolinha, eu vou colocar para trás, nessa setinha, para destravar a cartela. Então, tava no 1, ela vai começar a contar. A cartela vai começar a contar, então, a gente vai para a segunda carreira. Vou fazer a terceira carreira, a quarta carreira. A gente vai até a carreira 72 da cartela. Está ficando assim, ó, nós estamos na carreira 60 da cartela. Como a numeração da cartela vai até o 60 e começa a contar de novo, eu falei que a gente vai fazer 72 da cartela. Então, são 60 mais 12. Como nós já fizemos 60 mais 12... Agora, eu vou colocar para frente, aqui onde tá a bolinha, porque vai travar a minha cartela. Aqui na máquina, eu vou soltar também esses 2 que ficaram para trás. Ó, soltei, ficou tudo normal.
Quando eu faço esse processo, significa que agora eu não vou usar mais a cartela. Agora eu vou usar o ponto normal liso. Eu vou fazer 34 pontos liso. Depois que eu terminei os 72 usando a cartela da conchinha. Então, são 34. 1, 2. Outro detalhe também é voltar pro NL, tá? Para eu poder fazer sem o uso da cartela. Eu acabei passando 2 carreiras sem tirar do cassê, mas eu tirei do cassê e coloquei no NL. Não atrapalhou em nada essas 2 carreiras que eu fiz, mas se eu continuasse ia atrapalhar. Então, como eu fiz 2 carreiras, a gente vai continuar até chegar na 34 carreiras. Eu já fiz as 34 carreiras lisa. Aqui é o ponto pipoca, que foi feito 72 carreiras. Eu cortei um pouco da linha, que a gente pode usar para costurar depois. Coloquei fio de outra cor, que eu vou tirar essa manguinha, fazer pelo menos 7 carreiras com fio de outra cor. Agora que eu teci pelo menos 7 carreiras de outra cor, eu vou tirar da máquina, ó, está sem linha, tá? Vou tirar da máquina. Eu vou reservar essa parte e vou fazer a outra manga igualzinha. Não tem direito e esquerdo, então vai fazer a outra igualzinha a essa primeira aqui, ó. Igualzinha. Fica um detalhinho aqui, ó, na parte de baixo. Para começar o corpinho, são 140 agulhas, 70 da direita e 70 da esquerda. A gente vai começar fazendo as laçadinhas, ó, que parece um ezinho, ó, vai dando a voltinha nas agulhas. Vai dando a voltinha até chegar no final. Depois que eu lacei as 140 agulhas, tá na regulagem 7, eu vou passar o carrinho. As 7 primeiras carreiras, eu sempre tenho que puxar as agulhas para frente, para não correr o risco de cair os pontos. Eu vou fazer isso 7 vezes, para não cair os pontos. Estou na 7ª carreira, ó, sempre colocando as agulhas para frente para não cair os pontos. Estamos na 7ª carreira. Vou colocar os pesos. Coloquei os pesos, então fizemos 7 carreiras. São 9 no total, mas agora vai estar com pesos. Então, vou fazer a 8ª e a 9ª. Nessa 10ª carreira, a gente deixa 2 vazias. 2 cheias, aliás, 2 cheias. A terceira eu coloco na segunda. 2 cheias, a terceira eu coloco na segunda. 2 cheias, a terceira eu coloco na segunda. É aquele detalhe do passa-fita. Coloco todas as agulhas para frente, as cheias e as vazias. Vou passar essa carreira na regulagem 10. Que é para formar esse detalhe. Vou voltar para a carreira 7 e vou fazer 10 carreiras. Essa é a primeira. Segunda. Vou dobrar essa barrinha e vou pegar de 2 em 2 e colocando na agulha de trás. Pego 2 aqui e coloco atrás. Pego mais 2 e coloco atrás. Esse começo do casaquinho é semelhante à manga, só que a manga tinha 50 agulhas e essa tem 140. E na manguinha a gente fez 9 carreiras na regulagem 7, uma carreira na regulagem 10, que é usando passa-fita, e 10 carreiras na regulagem 7. Aqui o que muda é que é 140, mas o processo da manguinha e o processo da barrinha do casaquinho é o mesmo. Vamos usar novamente a cartela, ó, ela tá no 1,
travado na bolinha, O carro tá no NL, eu vou colocar no cassê. Esses dois botões aqui na frente eu vou empurrar ele para trás para poder usar minha cartela. Vou passar o carrinho. Vai começar a formar o desenho da cartela. Formou o desenho da cartela. Eu já passei o carro pro lado esquerdo. Agora eu tenho que destravar a cartela. Tá na bolinha, vai ficar nessa setinha para baixo. Tem uma outra setinha lá atrás, mas é do meio que eu quero, a setinha do meio. Vou continuar com a cartela, fazer 72 carreiras usando a cartela. Já fiz os 72 carreiras com a cartela, que seria 60 mais 12. Agora eu vou travar a cartela, ó, ficou na bolinha. Eu tenho que tirar desse cassê e colocar no NL. Tirei do cassê, ó, tava no cassê. Virei, coloquei no NL. E agora eu tenho que destravar esses dois botões também, para ficar na lisa agora. Agora também eu vou dividir o trabalho, vai ter 35 agulhas do lado direito, as outras eu vou usar depois. Então, eu tenho que colocar o carro no H, que agora vai travar. Então, essas 35 eu vou fazer e as outras eu não vou fazer. Então, eu já contei 35 aqui, eu vou colocar essas para frente, ó. Tô puxando para frente. Essas não vão ser trabalhadas, porque eu coloquei no H. Então, eu vou puxar essas para frente até o final. Essas 35, eu deixo ela do jeito que tá aqui, ó, para trás. Pode até colocar esses pontos, essas agulhas para trás, com cuidado para os pontos não cair. As outras eu deixei para frente, porque está no H. Agora, a gente vai fazer 34 carreiras. Então, a gente só vai usar esses 35 pontos. As outras vão ficar em espera. Quando eu passar o carrinho, esses pontos não vão cair, né? E os outros não vão ser feitos. Ó, não foram feitos. Agora eu volto. Vou fazer as 34 carreiras. Eu já fiz as 34 carreiras. Vai formando esse buraquinho aqui, que vai ser o espaço onde vai outra manga. É sempre bom ir colocando peso, para não correr o risco de embolar. Agora que eu já fiz as 34 carreiras, eu vou tirar essa parte com fio de cor, pelo menos umas 7 carreiras. Deixei um pouco do fio rosa para eu costurar. Já fiz as 7 carreiras com fio de outra cor. Agora eu vou passar o carro sem linha. Aí esses pontos caíram, porque eu terminei essas 35. Vou devolver as agulhas para trás, porque eu não vou utilizar essas. Vou colocar o carrinho para trás. Agora, eu preciso de 70 agulhas. Então, eu vou empurrar para trás 70 agulhas. Vou empurrando aos pouquinhos, para elas não caírem. Eu não empurro tudo, ó. Até a parte da lingueta que eu empurro, eu nem deixo chegar lá, ó. Um pouquinho antes. Coloquei a linha na máquina. Então, ficou 70 que eu empurrei para trás. E as outras 35 eu deixei para frente. E o carro continua no H. A gente vai tecer aqui
34 carreiras. Já passei a primeira carreira, vou passar a segunda. São 34. Aonde começa a formar o buraquinho, é bom eu colocar um peso para esses pontos não embolarem. Depois que eu fiz as 34 carreiras, eu vou colocar fio de outra cor e vou fazer 7 carreiras. Deixe uma sobra de fio rosa para costurar. Já fiz as 7 carreiras ou um pouquinho mais com fio de outra cor. Agora eu vou passar o carro sem linha. Aí esses pontos vão cair. Agora esses pontos caíram, eu vou empurrar eles para trás, que eu não vou precisar deles por enquanto. O carro está do lado esquerdo, continua no H. Eu vou devolver ele para a direita, que é onde eu tinha empurrado aqueles pontos. Agora eu posso tirar o carro do H, porque eu vou trabalhar aqueles 35 agulhas que sobraram em 34 carreiras. Vou colocar a linha na máquina, a linha rosa, e vou continuar as 34 carreiras. Como eu tirei do H, não precisa eu empurrar essas agulhas para trás agora, porque são as finais. Então, eu vou fazer as 34 carreiras. 1, 2, 3. Já fiz as 34 carreiras, deixei um pouco de fio rosa para eu costurar. Coloquei na máquina fio de outra cor e vou fazer pelo menos 7 carreiras com fio de outra cor. Coloco as agulhas para trás todas, então fica assim, ó. Eu fiz primeiro o do lado direito, 35 agulhas, 34 carreiras. Depois o meio, 70 agulhas, 34 carreiras. E o lado esquerdo, 35 agulhas, 34 carreiras. Tem 120 agulhas, tá na regulagem 7. Agora eu vou pegar 2 pontos, vou colocar em uma única agulha, 2 pontos, e colocar numa única agulha. Peguei 2 pontos e vou colocar numa única agulha. Eu abaixo um pouquinho para ficar mais fácil. Então, pego 2, coloco numa agulha, pego mais 2 pontos, coloco na próxima agulha. Então, a primeira agulha tá com 2 pontos, a segunda agulha também tá com 2 pontos, a terceira agulha também com 2 pontos, a quarta agulha também com 2 pontos. Vou colocar todos os 35 pontos de dupla. Agora que eu já coloquei, na verdade foram 34 pontos em dupla, porque sobra um aqui na ponta, porque são 35 no total. Então, eu vou pegar esse um que sobrou, junto com esse um da manga. Esses passos que ficou aqui, ó, um vão entre uma e outra, é aonde eu vou encaixar a manguinha. Vou continuar pegando de 2 em 2, colocar toda essa manga. Então, aqui foi colocada a parte direita, foi colocada a manguinha nesse vão. Agora, eu vou colocar aqueles 70 pontos, só que como vai ser de dupla, vai virar 35 pontos. Porque eu vou pegar 2 pontos e vou colocar em uma única agulha. Depois que eu já coloquei todos de 2 em 2, então, primeiro eu coloquei a frente direita, uma manga, as costas, que tinha 70 pontos, e como eu coloquei em dupla, virou 35, a outra manga e a frente esquerda. Aí, coloca a linha na agulha, aliás, linha na máquina,
continua na regulagem 7. Eu vou fazer 7 carreiras na regulagem 7, que vai ser aquele detalhezinho que tem na parte de cima, tipo uma palhinha que eu vou fazer aqui. Então, 7 carreiras na regulagem 7. 1, 2. Eu já fiz as 7 carreiras. Agora, a gente vai fazer essa 8ª carreira na regulagem 10. A gente vai fazer aquele passa-fita. Fica 2 na agulha, a terceira eu coloco na segunda. Fica 2 na agulha e a terceira eu coloco na segunda agulha. 2 na agulha e a terceira eu coloco na segunda. Então, fica 2 cheias, uma vazia, 2 cheias, uma vazia, 2 cheias, uma vazia, até o fim. Coloquei todas as agulhas para frente, as cheias e a vazia. O carro tá na regulagem 10. Formou esse detalhe, então ficou 7 carreiras na regulagem 7. Depois eu fiz aquele detalhe do passa-fita, 2 agulhas cheias e uma vazia. Então, essa 8ª carreira eu fiz na regulagem 10. Agora, eu vou voltar para a regulagem 7 e vou fazer 8 carreiras na regulagem 7. Já fiz as 8 carreiras na regulagem 7. Aqui, ó, onde tá o fio de cor que eu coloquei, como eu vou dobrar, então eu preciso dele, não posso tirar. Preciso dele para eu saber onde que eu vou pegar para devolver os pontos aqui, que agora eu vou dobrar. Então, eu vou pegando os pontinhos aqui e vou devolvendo pra agulha, ó. Por isso que tem que ter esse fio de cor para eu saber onde eu vou pegar. Então, eu vou fazer isso até o final. Depois que eu já dobrei, eu coloquei na regulagem 6. Vou fazer 12 carreiras na regulagem 6. 1, 2, 3. Já fiz as 12 carreiras na regulagem 6. Eu não cortei o fio, só deixei ele separadinho do lado. Coloquei fio de outra cor. Eu vou tirar essa 120 agulhas, que eu tenho que colocar elas agora em 80 agulhas. Então, eu vou fazer 7 carreiras com fio de outra cor. São 80 agulhas agora, eu tenho que distribuir os 120 pontos em 80 agulhas. Então, agora eu não tenho um cálculo muito certo. Tem agulhas que eu coloco 2 pontos em uma agulha, a próxima pode ser que eu coloque 1 ponto em uma agulha, depois 2 pontos em uma agulha. Eu vou distribuindo, ó, eu vou deixando esses espaços para ir calculando. Essa primeira e a última lá tá dupla. Depois eu calculo mais ou menos a metade, coloquei dupla, mais ou menos a outra metade, coloquei dupla, tipo na sequência, onde tá o número 4, eu coloquei dupla, onde tá o número 3, eu coloquei dupla, onde tá o número 2, eu coloquei dupla, e depois vou distribuir essas nessas agulhas que ficaram aqui, ó, nesse intervalo. Eu vou contar e vou calcular se vai ser dupla ou cada um em um. Então, algumas agulhas ficou com ficou dupla, e algumas agulhas ficou com uma só. Nesse espaço aqui, ó, eu tenho 9 agulhas que sobraram, e eu tenho 12 pontos. Então, alguns eu coloco em dupla, e alguns eu deixo uma agulha, uma linha. Uma agulha, 2 linhas, dupla. Eu vou calcular aqui agora. Relembrando, tinha 120 agulhas, eu diminuí para 80 agulhas.
algumas agulhas têm 2 pontos e algumas agulhas têm 1 ponto. Ficou aleatório, tá? Eu não fiz um cálculo estimado. Vão ter que colocar 120 pontos em 80 agulhas. Então, distribui. Coloca uma agulha com 2 pontos, a próxima uma agulha com ponta, a próxima 2 pontos e uma agulha, vai distribuindo. Continua na regulagem 6. Eu vou fazer, eu já coloquei a linha de volta, aquela linha que eu deixei em espera, eu coloquei ela de volta. Eu vou fazer 12 carreiras na regulagem 6. Então, 1, 2, 3, 4. Já fiz as 12 carreiras. Aqui eu já dei uma adiantada. Ficou 2 agulhas cheias, uma vazia. 2 agulhas cheias, uma vazia. Foi feito aquele passa-fita. Eu vou colocar todas para frente. Vou fazer uma carreira na regulagem 10. Que é para ficar esse detalhe no final da gola. Vou voltar para a regulagem 6 e vou continuar 12 carreiras na regulagem 6. Então, ficou 12 carreiras na regulagem 6, uma carreira na regulagem 10, fazendo aquele passa-fita, 2 agulhas cheias e uma vazia. Voltei para a regulagem 6, fiz 12 carreiras. Agora, eu vou dobrar, seguindo aonde que eu deixei o fio de cor, vou dobrar. Depois que eu dobrei, vou voltar com o calo pro lado direito. Agora eu vou arrematar. Então, eu pego a primeira, passo na segunda, puxo até perto dessa linguetinha, coloco a linha na linguetinha e puxo a agulha para trás. Pego esse ponto que eu acabei de fazer, passo pro próximo, puxo até a altura da linguetinha, ó, bem pra frente. Coloco a linha nesse meio dessa linguetinha, seguro e puxo para trás. Eu vou arrematar até o fim. Depois que eu arrematei, eu deixo um pedaço de linha, passo aqui por dentro, puxo, deixo um pedaço sobrando, porque eu posso precisar para costurar. Eu vou tirar esse fio de cor. E o próximo passo agora é fazer a parte da frente, aonde vai os botões. Na verdade, os meus botões são de pressão, então não vai ter casinha. Então, eu vou tirar o fio de cor, ó. Vai só puxar o fio de cor. Vou puxando até ele sair totalmente o fio de cor. Então, eu já tirei o fio de cor, ó, fica desse jeito, tá? A manguinha eu vou colocar ela aqui pra dentro. Depois, esse fio que sobrou, é só costurar essa parte até essa parte, tá? Depois, o outro lado também, essa parte até essa parte. Depois, a manguinha costura essa parte onde tá o ponto pipoquinha. E essa parte lisa é onde ela vai em cada lateral aqui, onde ficou esse espaço. Começando a fazer a barrinha, eu coloquei 76 pontos, só para vocês terem uma ideia, mas pode ser que dê mais ou um pouquinho menos. Tá na regulagem 7. Eu vou pegar de 2 em 2 e vou colocando na máquina, ó, de 2 em 2, pode ser de 1 em 1 também, tá? Vou colocar de 2 em 2. Já coloquei todos na máquina, agora eu vou passar 10 vezes, na regulagem 7. 1, 2,
Já fiz as 10 carreiras na regulagem 7. Agora, eu vou deixar 2 e a terceira fica vazia, porque eu vou colocar ela na segunda. Então, deixo 2, a terceira eu coloco na segunda. Deixo 2, a terceira eu coloco na segunda. Coloco todas as agulhas para frente. Vou fazer essa carreira na regulagem 10. Para ficar esse detalhe, volto para a regulagem 7. Vou fazer 9 carreiras. 1, 2, 3. Agora, a gente vai dobrar. Então, eu calculo a pontinha com a pontinha. Depois, eu vou calculando, ó. Pega nessa parte onde a gente começou, ó. Bem nessa parte aqui. Então, eu vou calculando aqui, ó. Depois, eu pego os outros pontos. Eu vou fazendo assim e vou calculando a medida certinha. Depois eu volto e vou pegando esses outros pontos ali também, ó, pra ficar certinho aqui. Depois que eu já coloquei todos na agulha, eu puxo para frente, vou passar na regulagem 7. E vou fazer o arremate. O arremate, eu pego essa, passo para a próxima agulha, passo a laçadinha aqui onde fica essa linguetinha, puxo, depois eu pego essa, novamente passo para da frente, deixo ela aqui, a linha na frente da linguetinha e puxo para trás. Novamente, pego essa, passo para frente, coloco a linha no meio da linguetinha e puxo para trás. Depois que eu tiro a última da máquina, eu deixo um tanto de linha sobrando e passo por dentro aqui, ó. Eu já fiz o outro lado, para dar uma adiantada. Como eu coloco botão de pressão, então eu não faço casinha.